Vamos falar aí do golpe, César Calejão. Vai sair um vídeo mais completo à noite. Mas tem essa história aí do golpe que foi encontrado no celular do específico e bonitinho Mauro Cid, Coronel Mauro Cid, que também tentava ali destituir a ideia de um golpe ao mesmo tempo, né? Ou ao menos ele não estava tão empolgado, enquanto o Lavandi estava ali, não, vamos aí, vamos dar um golpe, mano, fala pro Bolsonaro, da hora dar um golpe no Brasil. E o Mauro Cid mandava uns, vamos ver, né? Quem sabe depois, porra, é foda, né? Não, agora tá meio complicado. Sabe quando você não quer conversar com a pessoa no WhatsApp, assim, tipo, não, pode crer, não, é nóis, depois a gente vê isso aí, porra, é foda. RS, tá ligado? Você não quer trocar ideia naquele momento, você manda um RS pra pessoa. E ele meteu essas muitas vezes, não que o Mauro Cid não tenha culpa. Ele meteu essas várias vezes pro Lavandi, mas o Lavandi estava empolgadão em dar um golpe. Para quem não lembra, o Mauro Cid é esse daqui. O Mauro Cid é uma figura específica. Olha a carinha dele. É uma figura diferente, ele é bonitinho. É bonitinho, não é? Bonitinho e poderoso, né? É uma figura doce. É doce, né? Específico, doce, poderoso. Ô César, é assim, né? A gente viu durante o ano de 2022 muitas pessoas dizendo que, olha, não é bem assim, golpe já é demais. Eu desacredito nessa teoria de que o governo tentaria isso junto com as Forças Armadas. Tudo bem, pode não ser todo mundo do governo, pode não ser todo mundo das Forças Armadas, mas que existia uma tentativa de golpe sendo construída de uma maneira meio mambembe, mas existia, né? Totalmente. Eu tô convencido que essa parada bateu na trave, irmão. Bateu na trave porque faltou, assim, fundamentalmente o apoio do tio Sam. Entendeu? Se o tio Sam tivesse dito, pode meter marcha que nós segura aqui, no limite, não precisaria nem... Pesquisem o que foi a Operação Brother Sam, por exemplo. Joguem essa parada aí na internet. Não precisaria nem deslocar a esquadra americana para a costa brasileira, como eles fizeram em 64, entendeu, Maldonado? Seria o bastante dizer o seguinte, podem meter marcha nessa parada que nós não vamos interferir. A gente vai reconhecer a Alá Gaidó, sabe assim? A gente vai organizar as instituições ditas multilaterais para dizer que a gente, de fato, não reconhece a legitimidade do pleito de outubro, que, enfim, tem problemas e que, portanto, a gente apoia uma espécie de junta militar até novas eleições serem... Mas, cara, foi por uma vírgula, velho. Se tivesse Donald Trump com a bundinha laranja dele... Você acha que o Trump colocaria um esforço, assim, um apoio, né? Um esforço no apoio que ele poderia dar ao Bolsonaro? Eu não sei se o Trump faria isso. Tenho minhas dúvidas, Cara, não é tão simples, Maldonado, porque você tem todo um sistema de freios e contrapesos e instituições estadunidenses que, de fato, são bastante fortes, sobretudo no que diz respeito à segurança nacional. Agora, o Trump é um alucinado, irmão. Ele é um alucinado, entendeu? Ele saiu da Casa Branca roubando, literalmente roubando. Ele foi indiciado agora por isso. Documentos secretos, códigos nucleares, todo tipo de... O cara é um alucinado a lá Bolsonaro, não é pouca coisa, sabe? Então, no limite, eu acho que ele poderia dizer, não, eu apoio enquanto presidente e vamos ver o que acontece a partir desse ponto, porque você tem razão. É óbvio que o regime americano é muito mais complexo, envolve sociedade civil, envolve imprensa, envolve múltiplos fatores que não seria simplesmente tão fácil quanto o presidente Trump alegar isso. Agora, como eu vejo, se o bolsonarismo, e aí eu digo essas parcelas do Estado Maior, das Forças Armadas, o executivo na ocasião e tal, tivesse tido o ok do Trump, eles tinham dado bote, cara. Sabe-se lá o que aconteceria em seguida. Isso também é verdade. Mas, a meu ver, eles tinham tentado dar esse bote sim, Maldonado. Não, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque o Trump, ao mesmo tempo que é isso tudo que você diz, ele, assim como o Bolsonaro, é uma pessoa que é pouco confiável. Então, você, às vezes, deposita esperança
num apoio do Trump e, no fim das contas, ele arrega ali na hora do vamos ver, entendeu? Então, pode ser que, por uma margem aí mínima, ele poderia refutar, né? Chegar ali no final, lá falando, não, vou refutar esse golpe aí, não tem um porquê, deixa quieto o Bolsonaro, e o Bolsonaro já com as manguinhas de fora. Mas eu acredito que no frigir dos ovos, essa tua análise faz mais sentido, do Trump ser um inconsequente e dar um apoio irrestrito ao Brasil, até porque ele tinha interesse na Venezuela, ele tinha outros interesses aqui na América do Sul. Pode ser que sim mesmo. Acho que tem muito mais a ver essa tua hipótese do que essa hipótese minha, que é uma hipótese, digamos assim, da exceção, né? Do Trump ali ser pressionado pela política interna, ser pressionado pelo partido, por algumas pessoas, entre aspas, responsáveis do Partido Republicano, falaria, não, melhor não, não é o momento, não é o caso, já teve o pleito eleitoral, já foi confirmada a vitória do Lula, não tem nenhuma fraude, deixa para lá. Mas realmente teria mais risco, teria um risco absurdo com o Trump na presidência. E o que aconteceu foi o seguinte, né, a Polícia Federal encontrou aí no celular do Mauro Cid documentos com instruções para o golpe de Estado. Quem era o mais empolgado nessa história era o Lavandi, né? O Lavandi, o Mauro, como é que é? Lavandi Júnior, né? O nome do cara? Jean Lavandi, desculpa, Jean Lavandi. Lawande, isso. Lawande ou Lavandi, não sei, mas Jean Lawande, subchefe do Estado-Maior do Exército. Isso. Ele mandava mensagens em dezembro de 2022 para o celular do Mauro Cid, mas não só ele, como também Ticiana Vilas Boas, filha do Eduardo Vilas Boas, que não é aquela jornalista casada com o Joesley, não é outra, tá? Muita gente fez essa confusão, mas não é. E entre as mensagens, né, tinha mensagens assim, do Jean Lawande ou Lavande, convença o 01 a salvar o país. Mas o 01 não é o Bolsonaro, o 01 é o Flávio. Cid, pelo amor de Deus, o Bolsonaro tem que dar a ordem. Se a cúpula do exército não está com ele, da divisão para baixo está. Acessório e dele coragem. Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, cara. Convença ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Esperamos, estamos no aguardo, viu, general? Estamos diante de um momento tenso. Temos que pressionar o Congresso. Estejamos prontos. A ruptura institucional já aconteceu. E depois ele faz algumas ameaças ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE por ser amigo de Geraldo Alckmin. Ou isso ou a queda do Alexandre de Moraes. Vai ter Careca sendo arrastado de blindado pelas ruas de Brasília. Tem outras mensagens, mas essas daqui são as mais importantes que eu pensei. E a ideia era a seguinte, né? A ideia era dar um golpe mesmo, né? O objetivo era nomear um interventor, em seguida afastar ministros do STF que estariam violando a Constituição, como se a ideia deles já não violasse a Constituição, e os ministros do TSE naquele momento que seriam afastados poderiam ser substituídos pelo terrivelmente evangélico, pelo Cássio com K e pelo Toffoli. Depois eles chamariam novas eleições, mas ninguém sabe quando, e continuariam no poder, evitando que o Lula tomasse posse em 1º de janeiro. E essa história do Toffoli está no meio desses nomes, diz muito sobre como essa indicação do Lula foi talvez o maior erro político da história, da carreira do presidente, né? E para ver como também a posição do STF é uma posição tão cobiçada, Helder, por ser vitalícia, ou até os 75 anos, pelo menos, que o cara ascende até ali por um caminho e a partir dali ele ganha uma outra e o cara não quer mais saber, entendeu? Mas você chegou aqui até aqui através do Maldonado. Muito bem, a passar bem agora. Agora minha vida é outra e eu vou seguir com relativa autonomia. Agora, é incrível. Eu estou dizendo isso por conta do próprio Zanin, tá? Que pode parecer muita gente defendendo a candidatura do Zanin, e uma vez que ele estiver lá dentro, já tem Damares Alves, mano, elogiando o cara. Dizendo que ele, muita simpatia, não sei o quê. Então, vamos ficar atento com isso aí. Agora, como que o Cid e essa galera, cara, isso aí
é uma prova cabal de que essas pessoas estavam conspirando contra a nação brasileira. Entende? Não é contra o Lula, é contra o país inteiro, mano. O cara tá falando de arrastar um ministro da Corte Constitucional brasileira com um tanque. E você tem gente que ainda fica, não, mas veja bem, temos que ser cautelosos, não podemos incorrer nos mesmos métodos da Lava Jato, não existem provas. Como é que não tem prova, meu caro? Tem o celular do Mauro Cid. O cara era ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele não é o nome do cargo não é elaborador de ordem. Ele é o ajudante de ordem do Bolsonaro. Então é óbvio que existe uma correlação muito intrínseca e que, mesmo sendo absolutamente estúpido e limítrofe, que é o caso do Bolsonaro, ele não ia deixar registrado que caros do Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras. Aqui é o seu capitão. Eu venho, por meio desta, pedir encarecidamente um golpe de Estado. Porra! Isso não vai acontecer assim, né, cara? Agora, o que mais, velho, é necessário para que esse verme seja enjaulado, velho? Já não tem mais, Helder, o que provar. Não vai aparecer uma confissão de próprio punho dele assumindo nada disso, entendeu? O cara organizou reunião com o embaixador, ele chamou o povo na Paulista para dizer que não mais acataria qualquer resolução do Alexandre de Moraes. Enfim, eu não sei mais o que seria necessário aparecer para que ele arque com as consequências daquilo que ele produziu. Mas esse cerco vai se fechando, Maldonado, e vai chegar uma hora que a casinha dele vai cair em definitivo. Ou talvez eu seja romântico e acredite nisso, sei lá. Bom, o Lawande já caiu, né? O Lawande já caiu, não demorou muito. O que eu pelo menos espero, né, que continue aí a se dar muito mal, porque o Lula pediu e o Exército já tirou dos Estados Unidos o coronel que trocou as mensagens golpistas, que é o Jean Lawande, que estava numa missão nos Estados Unidos. Ele será substituído. A decisão, segundo apurou a coluna da Carla Araújo do UOL, acontece após um pedido feito pelo presidente, tem como justificativa que o militar possa esclarecer as mensagens enviadas ao ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, para que ele convencesse o ex-presidente a colocar em prática um plano de golpe, né? Ainda tá barato. Eu espero que ele seja punido de uma maneira muito mais exemplar para que isso não se repita. Mas, ao mesmo tempo, o Mauro Cid, ele pediu para ser dispensado da obrigatoriedade de comparecer à CPMI do 8 de janeiro. Os advogados querem que Cid não seja submetido ao compromisso de dizer a verdade. É fácil, né? Na manifestação, a defesa pede que ele possa ficar em silêncio e tenha direito à assistência jurídica. Para a defesa, o ex-ajudante de ordens também deve ter o direito de não sofrer constrangimentos físicos. Vocês estão com medo de que o pessoal ali na CPMI chame ele de Patrick do Zorra Total, é isso? É isso, né? Morais e psicológicos. Se Cid decidir não comparecer para depor, os advogados pedem ainda que ele não seja conduzido coercitivamente para a comissão. Todas essas solicitações foram feitas pelos advogados de Cid. E a CPI tinha aprovado a convocação tanto dele quanto do Torres, do Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro e secretário do Distrito Federal, e do Braga Neto. Então, provavelmente, ele terá que ir, né? Não sei se isso daqui pode cair, como que vai ser encarada essa situação da defesa do Mauro Cid. Mas ele está com muito receio. Será que ele vai segurar esse rojão pelo Bolsonaro, cara? Porque ele era uma correia de transmissão, né, César? Ele ouvia daqui e levava para lá. Ouvia daqui e levava para lá. Dava uns pitacos aqui e ali, mas era mais uma correia de transmissão. Será que ele, como correia de transmissão, e aí, no caso, não querendo passar um pano pro cara, mas talvez, assim, digamos, menos importante na questão da articulação do golpe, vai segurar a bucha por todo mundo? Vai segurar o rojão por todo mundo? Mano, eu acho que se ele segurar, não é pelo Bolsonaro e pelos seus aliados, é pela própria família, entendeu, Helder? Esse cara tem família, velho. Ele tem filhos, ele tem mulher, pai e mãe. Então, enfim, é um jogo muito bruto
E eu vou deixar por isso mesmo, né? Para evitar qualquer tipo de complicação. Sim, claro. Aqui pro canal, mas você entendeu do que eu tô falando, e não é pelo Bolsonaro. É óbvio que não é. Esse cara tinha tudo, ele era um militar destacado, cara. Ele tinha tudo para ter uma carreira brilhante dentro das Forças Armadas. Ele se vê envolto aí com um escândalo que isso aí acabou com a carreira dele. Acabou. No mínimo, tá? Considerando aí que ele pode se ver confrontado com 10, 15, 20 anos de cana, né? Se ele segurar esse rojão sozinho, é óbvio que ele não quer seguir o mesmo caminho de um Adriano da Nóbrega, por exemplo, e de outras pessoas que enfrentaram consequências aí bastante severas no sentido de combater, enfim, tudo isso que a gente sabe que faz parte do bolsonarismo, mano. Então, a ver o que vai acontecer. Agora, eu acho, Helder, veja, chega um ponto em que você não precisa fazer a delação premiada. Tudo isso que está sendo encontrado nesse celular aí são peças que vão sendo montadas, que vai pegar celular de Mauro Cid, que vai pegar Daniel Silveira, que vai pegar o SWAT manjador de genitália, entendeu, cara? Tudo isso vai sendo vai ali sendo somado e, a meu ver, nesse ponto em que nós estamos, já existe materialidade jurídica o suficiente para montar uma peça acusatória brutal contra o Bolsonaro. Mas como eu também já analisei aqui contigo, a questão não é só jurídica a essa altura. Tem uma dimensão política que ainda não é a mais adequada. É óbvio que se você conversar com um jurista sério, ele vai te dizer, não. A justiça é cega para esses humores políticos, ela não responde, mas não é verdade, mano. É óbvio que no que diz respeito a figuras públicas, principalmente a um ex-presidente da República, que ainda tem um certo capital político, porque infelizmente esse é o fato, Bolsonaro ainda deve ter 15%, 20% num país como o Brasil. Cara, faz as contas, velho. A gente teve 150 milhões de eleitores, isso aí deve ser 30 milhões de pessoas ainda. É tipo o tamanho de um país pequeno da Europa inteiro. Então ele ainda tem apoio. Só que isso vai desidratar, sobretudo a partir do dia 22 agora, Helder, quando ele vai tomar uma... Eu tô certo disso, pelo menos, eu sei que é complicado estabelecer prognóstico nesse sentido, mas ele vai tomar uma inelegibilidade na cabeça, Helder. E aí ele se torna um cadáver político. Aí o barato desanda de vez, a maionese dele desanda de vez, entendeu? Então é esse processo político de desgaste do capital político que ele ainda tem, que vai sendo dilapidado, que está sendo trabalhado para que em algum ponto do primeiro semestre de 2024 ele tenha a prisão decretada. Espera. Não, eu acredito nessa narrativa também. Acredito, cara. Acredito que vai ser por aí. Mas a gente tem aí um longo caminho também para punir não só o Bolsonaro, mas todos esses que estavam envolvidos numa conspiração de golpe. Pode ser uma conspiração tabajara? Pode ser a conspiração do comando maluco? Pode ser. A gente tem que celebrar a sorte que temos da extrema-direita ser formada por um monte de idiota. Vamos celebrar isso daí. A gente tem que celebrar sim. Mas a gente não pode subjugar. A gente não pode subestimar a extrema-direita na intenção golpista dela. Ah, mas era golpe tabajara. Não importa, cara. Colocou no papel. Tem minuta de golpe. Tem golpe sendo preparado, estruturado. Cana. Traidor da pátria, cana, Bolsonaro, Lavande, Mauro Cid, não importa quem seja, não importa. Está conspirando contra a nação, queria dar golpe de Estado, não importa se aquilo se concretiza ou não. Os caras são conspiradores, safados, tá? Da pior espécie. Esperamos que dessa vez a gente não dê arrego para esses caras, que eles não merecem mesmo. Até porque a gente já viu em outros momentos dar arrego para esses caras, o que acontece? Depois eles voltam ainda mais empoderados.